Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje sobre o nosso tema é resposta do réu. Então, a nossa última aula, né, sobre processo de trabalho nesse semestre é resposta do réu. E aí nós temos dentro da resposta do réu três medidas processuais que a gente precisa analisar. Na verdade, duas medidas, né? Porque duas, a contestação, a reconvenção, eu posso fazer dentro de uma mesma peça. A gente vai ver isso. Mas para o processo de trabalho, nós temos três formas de responder, ou seja, o réu, ao ser citado, né, ao ser notificado no processo de trabalho, inicial ajuizado, nós falamos da reclamação trabalhista na aula anterior. Então, o réu, ao ser notificado da reclamação trabalhista, ele vai ter a possibilidade de se defender, de responder a esse processo que ele faz parte. Né? Citação válida, o réu vai responder esse processo. Então, no processo de trabalho, a gente tem três possíveis respostas, tá? Três possíveis respostas, que é a exceção, a contestação e a reconvenção, tá? E a gente, nessa aula, vai analisar as principais regras, os principais requisitos de cada uma delas, ou seja, qual o objetivo de cada uma dessas medidas, tá? Então, veja, a gente tem que observar, inicialmente, que a primeira resposta que o réu tem que analisar se é possível ele fazer ou não é a exceção. Então eu coloco para vocês aí, ó, na apostilinha que está em anexo. Resposta do réu, defesa trabalhista. A contestação está prevista no artigo 847 da CLT, tá? No artigo 847 da CLT, tá bom? E nós vamos também usar alguns artigos do CPC, por isso eu coloquei com vocês aí, com adaptações. Então a gente às vezes vai pegar, principalmente a reconvenção, que nós não temos na CLT, nós vamos usar artigos do CPC. Todo artigo da reconvenção a gente vai pegar emprestado. Então, quando a gente estuda a resposta do réu, a gente tem que ficar atento com o artigo 847 da CLT e com alguns artigos do CPC, tá? Mas tem um capítulo na CLT que fala das exceções. Eu coloco para vocês aí, ó, as respostas: contestação, exceção e reconvenção. Só que dessas três respostas, a primeira, que eu tenho um prazo mais exíguo, que eu tenho que analisar se realmente eu preciso apresentar, é a exceção. Tá? E aí, em razão disso, eu vou comentar com vocês os artigos 799 até 802 da CLT. O artigo 799, 800, 801 e 802 são os quatro artigos que falam da exceção dentro do processo de trabalho. Né? Quando que eu tenho que apresentar a exceção? Quais são as situações que cabe exceção no processo de trabalho? Porque no processo civil não existe mais exceção. No processo civil, o que eu vou alegar em exceção aqui, eu poderia alegar em preliminar na contestação, tá? Mas no processo de trabalho, eu ainda tenho a exceção. Isso é muito cobrado nas provas, justamente porque o processo civil acabou com a exceção, mas o processo de trabalho não. Então, eu ainda tenho a possibilidade, na minha resposta, como réu no processo de trabalho, utilizar da medida de exceção, tá? Chamada exceção de suspeição ou exceção de incompetência. São essas duas possibilidades que nós vamos analisar, tá bom? Então, considerando a resposta do réu, considerando que existem três respostas, três possíveis respostas, exceção, contestação e reconvenção, nós vamos estudar primeiro a exceção, tá? Os prazos dela e como que é o procedimento da exceção. Eu coloquei para vocês aí, falando que a exceção ela ataca defeitos, né, do processo, irregularidades, vício do processo, né? Ela é uma defesa indireta do processo. Ela não ataca o mérito. Veja, só para ser mais claro, a exceção, ela vai atacar um vício relacionado ao juízo. Ao juízo, por exemplo, a vara não é a competente, não é aquela vara, é outra. Então, a incompetência territorial é um vício em relação à vara, ao juízo. Então, aí você vai ter que alegar através de exceção a incompetência territorial. Aquele juiz é suspeito para a causa. Ele não pode julgar minha causa. Então, existe um vício em relação ao juízo. O réu é que tem que ficar atento com isso, porque essa alegação, tudo que nós estamos falando nessa aula, nessa parte, na próxima parte, né, da aula, é resposta do réu. Então, isso é o réu que tem que ficar atento.
O réu tem que, ao receber a notificação do reclamante, né, da ação proposta pelo reclamante, a notificação da justiça informando que o reclamante propôs uma ação, este réu é que vai ter que observar se o juízo, a vara que foi proposta a ação, é competente territorialmente ou se o juiz não é suspeito, porque ele já vai saber quem é o juízo quando ele for citado. Então, o réu é que vai ter que ficar atento com isso. Então, a exceção, ela não vai discutir o mérito da causa. Ela não discute se o pedido é procedente ou improcedente. Não. Ela vai discutir se a vara é competente ou se o juiz é suspeito, tá? Ou até impedido. Então, isso ela vai ser discutido em exceção. Então, aí que nós vamos partir do 799 e seguintes da CLT, 799 e 802. Porque o que o 799 diz para a gente? Quem tiver com ele aí, acompanha. Está na apostila, tá? O que eu vou falar, resumidamente, está na apostila. 799 diz assim, nossa, eu tinha separado aqui e acho que a página pulou. 799, tá, lá, das exceções na CLT. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito, então vai suspender o feito, né? O juiz vai ter que suspender o feito e julgar primeiro a exceção para depois seguir com a contestação, com as audiências de instrução, né? Então, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência. Essa incompetência é incompetência territorial. Então, o que a CLT está nos dizendo? Que ela aceita e com suspensão do feito, as exceções que discutam suspeição do juízo ou incompetência territorial do juízo. Tá? Essa regra foi com base no CPC de 39. O CPC de 39 só tinha a exceção de suspeição e de incompetência territorial. Depois, com o CPC de 73, foi possibilitada a apresentação de exceção de impedimento também. Então, o CPC, a partir do CPC de 73, foram trazidas as hipóteses de suspeição, de exceção de suspeição e de impedimento. Então, tinha um artigo que cuidava da suspeição do juízo e um artigo que cuidava das hipóteses de impedimento do juízo. E aí a CLT ficou ultrapassada, porque a CLT ela só fala de suspeição. Então, o que a doutrina fala? Que o CPC de 73 foi recepcionado pela CLT. E o de 2015 também. Então, quando o CPC de 2015 diz lá as hipóteses de suspeição do juízo, as hipóteses de impedimento do juízo, né, o processo de trabalho pode se utilizar dessas hipóteses e apresentar, no caso aqui, exceção de suspeição com base no CPC ou exceção de impedimento, mesmo que não está prevista aqui, com base no CPC. A gente não vê muito a exceção de impedimento, porque são hipóteses muito técnicas. Então, dificilmente acontece. Até mesmo nas provas de processo de trabalho, pouco se cobra a exceção de impedimento. Por quê? Porque ela é mais um aval doutrinário, né? Uma confirmação da doutrina de que o CPC é aplicável ao processo de trabalho naquilo que não for incompatível. Mas a CLT não traz. Então, como a CLT não traz, nas provas de processo de trabalho, as exceções que são bastante cobradas são as exceções de suspeição e principalmente a de incompetência territorial. Tá? Mas vocês têm que saber que eu tenho a possibilidade de apresentar três tipos de exceções. Exceção de impedimento, mas aí eu teria que usar as hipóteses de impedimento do CPC. Exceção de suspeição, usando as hipóteses de suspeição aqui da CLT, e na falta buscar o CPC, mas eu tenho que priorizar a CLT. O artigo 801, nós vamos ver, traz as hipóteses de suspeição que a CLT entende, né, em relação ao juízo, quando que o juiz é suspeito. Eu teria que usar essas hipóteses inicialmente para apresentar a exceção de suspeição, né, do artigo 801 da CLT, e a exceção de incompetência territorial, que está prevista aqui no artigo 800, todo o regramento dela. E a nossa competência territorial é definida pelo artigo 651 da CLT, que nós já estudamos no primeiro bimestre, né? A competência territorial, artigo 651, local da prestação de serviço, com aquelas três exceções dos três parágrafos do artigo 651. Então, no primeiro momento, eu teria três possibilidades de exceção: impedimento, suspeição e incompetência. Mas a CLT só me traz duas expressamente: suspeição e incompetência territorial. Certo? Aí vem o parágrafo primeiro. As demais exceções são alegadas como matéria de defesa. Se eu tiver qualquer outro problema ligados ao juízo, que não seja a suspeição dele, não seja incompetência ou impedimento, eu tenho que alegar na contestação.
Ou seja, a CLT está deixando claro que se o juiz for suspeito, ou se o juiz for incompetente para o território, essa alegação tem que ser feita através de uma peça separada da contestação, chamada exceção. É uma outra medida, uma peça separada da contestação, chamada exceção de suspeição, se o juiz for suspeito, ou exceção de incompetência territorial, se a vara do trabalho não for competente para aquele caso. Então, a CLT está deixando claro que, se você tiver uma dessas duas hipóteses, você não pode alegar dentro da contestação. Tem que ser através de exceção. As outras hipóteses eventuais de discussão em relação ao juízo, qualquer defeito no processo, aí sim você alegaria dentro da contestação, na preliminar da contestação. Tá? O parágrafo 2º diz assim: das decisões sobre exceções de suspeição de incompetência, salvo quanto a essas determinativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Isso é praxe da Justiça do Trabalho. Né? Que o processo de trabalho que a CLT entende? Que a decisão, quando o juiz decide a exceção, então eu apresentei uma exceção de suspeição, né, alegando que o juiz é suspeito. Aí teve a decisão, falando que ele não é, por exemplo. Ou eu aleguei que a vara é incompetente, teve a decisão, falou que a vara não é. Eu quero recorrer, eu não consigo recorrer de imediato. Não cabe recurso de imediato das decisões em exceções. Por quê? Porque a CLT diz que elas são decisões interlocutórias. Não comportam recurso de imediato, é uma regra do processo de trabalho. As decisões interlocutórias no processo de trabalho são irrecorríveis imediatamente. Eu tenho que apenas me manifestar contrário, eu vou ali e falo, não concordo, excelência, com isso. Nas alegações finais eu renovo, que eu não concordei com essa decisão. Quando eu for fazer o recurso ordinário da sentença, aí no recurso ordinário da sentença eu vou discutir efetivamente essa decisão e vou pedir a reforma dela. Mas só depois que o processo acabar. Essa é a regra. A regra é que as decisões em exceção, a decisão em exceção de suspeição, a decisão em exceção de incompetência territorial e, quando, se possível, tiver a de impedimento, são decisões interlocutórias que não comportam recurso de imediato. Quando que essas decisões interlocutórias vão poder ter um recurso de imediato? Quando elas forem terminativas do feito. Quando você alegar uma exceção de incompetência territorial ou de suspeição ou de impedimento, e por acaso a decisão de acolher aquela exceção que você apresentou, a procedência dela, extinga o feito sem resolução do mérito. Né? Por exemplo, uma empresa que está sendo processada no Brasil alega que a prestação de serviço foi em outro país e que a ação não podia ser processada no Brasil porque tem uma convenção internacional falando que é outro país, né? E aí o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial dessa empresa e extingue o feito no Brasil, porque o juiz não tem como remeter o processo para outro país, né? Então, se realmente, segundo a Convenção Internacional, a ação tinha que ser proposta num outro país e foi proposta no Brasil, e a empresa alegou exceção de incompetência territorial e o juiz acolheu, extinguiu, sem resolução do mérito, extinguiu o feito ao acolher a exceção, aí sim essa decisão interlocutória terminou com o feito. Aí eu posso fazer um recurso ordinário de imediato, porque o processo está sendo encerrado. Tá? Aí é mais uma sentença terminativa do que uma decisão interlocutória terminativa, mas a CLT diz decisão interlocutória terminativa. Então, veja, quando eu tiver uma decisão em exceção que termina com feito, eu consigo interpor o recurso ordinário de imediato. É o recurso ordinário que eu vou interpor, não é agravo de instrumento, não. Nós não temos agravo de instrumento de decisão interlocutória no processo de trabalho. Nós temos agravo de instrumento para outra coisa, para outro tipo de decisão. Nós vamos ver semestre que vem. Mas já fica adiantado, nós não temos agravo retido, nunca existiu para nós, e não temos agravo de instrumento de decisão interlocutória. As nossas decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de imediato. Tá? Quando são recorríveis de imediato? Quando elas forem terminativas do feito, como exemplo que eu dei para vocês agora. Né? A empresa alega uma exceção de incompetência territorial, falando que a ação é em outro país, por causa de uma convenção internacional, o juiz, ao acolher, extingue o feito, né? E aí o autor da ação vai poder interpor recurso ordinário. Uma outra hipótese que é muito cobrada nas provas de vocês, que as pessoas não sabem ou se confundem, porque todo mundo acha que terminativa do feito ocorre só quando extingue sem resolução, acabou com o feito. Não. Terminativa do feito pode ser também quando termina no tribunal
e deveria ser ação em outro. Por exemplo, a súmula 214, está aí para vocês, em negrito grifado, a súmula 214, letra C do TST, ela diz o seguinte: quando uma empresa, um réu, apresenta uma exceção de incompetência territorial e o juiz acolhe, então essa súmula só admite no caso de exceção de incompetência territorial. Quando o réu apresenta uma exceção de incompetência territorial e o juiz acolhe, fala que realmente aquela vara não é competente. Ao julgar procedente, se o juiz determinar a remessa do processo, né, porque ele é incompetente, para uma vara competente, e essa vara competente pertence a um outro tribunal regional, a um outro TRT, aí sim cabe recurso ordinário de imediato. Por quê? Porque o juiz, ao acolher essa exceção de incompetência territorial, ele está extinguindo o feito aqui no tribunal e está mandando o feito para um outro tribunal, ser começado ou continuado em outro tribunal. Aí o TST entende que é uma decisão terminativa do feito, porque o tribunal, aquela vara está terminando com o feito naquela jurisdição, naquele tribunal e mandando para outro. Tá? Então, por exemplo, se eu ingressar com uma ação em Londrina, mas eu prestei serviço em Curitiba, a empresa em Curitiba apresenta exceção de incompetência. O juiz do trabalho manda que Londrina acolhe a exceção de incompetência e manda o processo para Curitiba. Eu, como autor, vou conseguir recorrer de imediato? Não, porque Londrina e Curitiba estão dentro do mesmo tribunal. Eu não consigo recorrer com recurso ordinário de imediato. Eu vou ter que deixar o processo para Curitiba, aguardar a decisão final e da sentença, quando eu for fazer o recurso ordinário da sentença, eu vou discutir essa situação. Então, eu não pude recorrer de imediato porque o processo foi para Curitiba, que faz parte do mesmo tribunal que Londrina. Ou, se o juiz indeferisse, eu entrei com a ação em Londrina, o réu apresentou exceção de competência e o juiz indeferiu, falou que é Londrina. Aí também não cabe recurso por parte do réu, porque quando o juiz indefere as exceções, os indeferimentos de todas as exceções é uma decisão interlocutória. Né? O indeferimento é uma decisão interlocutória. O que teria que ser? Por exemplo, o juiz, eu entrei com a ação em Londrina, mas prestei serviço em Camboriú. Outro tribunal, TRT de Santa Catarina. Sempre trabalhei em Camboriú, prestei serviço lá. E voltei para Londrina, moro em Londrina, juizei a ação aqui. A empresa lá em Camboriú apresenta uma exceção de competência aqui em Londrina, falando: olha, a prestação de serviço sempre foi aqui, a ação tem que ser proposta aqui em Camboriú. Aí o juiz de Londrina acolhe essa exceção, porque se ele indefere, ninguém pode fazer nada. De imediato. De imediato ninguém pode fazer nada, tem que esperar a sentença. Se ele defere, se ele fala realmente a prestação de serviço foi em Camboriú, eu julgo procedente essa ação. Né? Ou melhor, julgo procedente essa exceção. Eu julgo essa exceção procedente. Vamos mandar o processo para Camboriú, remeta esse processo às varas do trabalho de Camboriú. Aí, o autor da ação, como mudou o TRT, com base na súmula 214, letra C, ele pode interpor um recurso ordinário de imediato. Então, a vara ela vai dar a decisão, remetendo o processo para Camboriú e vai ficar aguardando 8 dias úteis para ver se o autor vai recorrer. Se o autor recorrer, o recurso vai para o TRT do Paraná. O TRT do Paraná que vai analisar e vai verificar se a vara de Londrina decidiu certo ou errado ao mandar para Camboriú. Se o TRT do Paraná confirma a decisão na decisão do RO, ao julgar o RO e falar Londrina está certo, o processo vai para Camboriú, não tem o que fazer. Se o TRT do Paraná falar não, Londrina está errado, nós vamos priorizar o acesso à justiça, vai ficar muito ruim para o autor, nós vamos manter a ação em Londrina. Aí o processo não vai para Camboriú, fica em Londrina. Então veja, isso só cabe, esse recurso ordinário imediato só coube porque Londrina determinou a remessa para uma vara de trabalho de um outro tribunal, que é o de Santa Catarina. Se Londrina tivesse determinado a remessa para uma vara do trabalho de uma outra cidade dentro do próprio Tribunal do Paraná, não caberia recurso ordinário de imediato. Tá? Então, cuidado com essa súmula 214, que ela cai muito nas provas. Você tem que saber que quando o juiz do trabalho acolher, só quando ele acolher uma exceção de incompetência territorial, tem que ser exceção de incompetência territorial, e determinar a remessa para uma vara de trabalho de um tribunal diverso, tá? Se ele determinar a remessa para uma vara de trabalho de um outro tribunal, aí cabe sim recurso de imediato, que no caso é o recurso ordinário. A súmula não fala, mas é o recurso ordinário. Tá bom?
E aí, nós temos o artigo 800, que diz para a gente que quando você apresentar uma exceção de incompetência, qual vai ser o procedimento? O artigo 800 ele diz o seguinte, pessoal: o réu, quando recebe a notificação, né, a citação, ele tem 5 dias, e são úteis, tá? 5 dias úteis, para apresentar exceção de incompetência territorial. Veja, é um prazo muito diferente, porque a contestação e a reconvenção são apresentadas em audiência. O prazo é a primeira audiência, que pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Mas a exceção de incompetência territorial, o prazo, né, para apresentação é 5 dias da notificação. 5 dias úteis. Então, se o réu não está atento, ele perde o prazo. Se perder o prazo, precluiu. Se precluiu, como é nulidade relativa, prorroga aquela vara que a princípio era incompetente e torna-se competente. Então, o réu tem que estar muito antenado. Né? Recebeu a notificação, tem que comunicar imediatamente ao advogado, para o advogado ver se, né, a vara é competente ou não, porque se não for, ele tem 5 dias. Então, recebeu, assinou o AR hoje, conta-se a partir de amanhã, nós já ensinamos a contagem de prazo, né? 5 dias úteis. Então, a parte exclui o dia do começo, que é o dia do susto, do recebimento, e conta-se 5 dias úteis, e o réu vai ter esses 5 dias úteis para apresentar a exceção. Se o réu for a administração pública, né, se o réu for a fazenda pública, ele vai ter 10 dias. Né, ele vai ter 10 dias para a exceção. Ele vai ter o dobro para a exceção, o dobro para a contestação é o quadro. Mas para a exceção, segundo o entendimento, seria o dobro. O réu teria, a administração, a fazenda pública, teria 10 dias úteis para fazer a exceção. Tá? Então, o artigo 800 diz isso: apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, no caso úteis, a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinaliza a existência dessa exceção, ou seja, uma peça separada, porque ela vai suspender o feito, uma peça separada. Seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, aí o que vai acontecer? O réu, em 5 dias úteis, apresentou exceção de incompetência, né? O juiz vai suspender o feito para julgar essa exceção, vai dar 5 dias úteis também para o autor contestar a exceção. O autor da exceção, o réu, que é o autor da exceção, chama excipiente. O réu que apresenta a exceção chama excipiente. E o reclamante, o empregado, o autor da reclamação, que é réu na exceção, chama exceto ou excepto. Tá? Então, coloquei para vocês aí o autor da exceção, que é o reclamado, que é a empresa que está se defendendo, é excipiente, e o réu na exceção, que é o reclamante, o autor da reclamação, é o exceto. Tá? Então, o exceto, o reclamante, vai ter 5 dias de prazo para contestar, para impugnar a exceção. Está aqui, ó. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 da CLT até que se decida a exceção. O que ele está falando? Quando o réu recebe a notificação, vem falando na notificação assim, ó, réu, você está intimado a comparecer na audiência no dia tal para apresentar a contestação, a audiência será una ou será de conciliação, né? Esta audiência, ela fica suspensa. Quando apresenta exceção, o juiz suspende essa audiência, né? Espera decidir a exceção para redesignar uma nova data para essa audiência, que pode ser una ou poderia ter sido tentativa de acordo. Mas como o réu apresentou exceção, o juiz tem que suspender o processo, julgar a exceção primeiro, para depois marcar uma audiência, onde vai tentar o acordo e o réu vai apresentar a contestação com a reconvenção, se tiver. Tá? Então, suspende o feito, né? E a audiência vai ser redesignada. A audiência de conciliação ou a una que foi marcada vai ser redesignada. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, que é o exceto, e, se existente, os litisconsortes, se tiver mais de um autor, mais de um réu, né? Para manifestação no prazo comum de 5 dias. Lembra que aqui não importa quantos autores, quantos réus tem, se tem advogados diferentes ou não, todo mundo tem o mesmo prazo, OJ 310, né? Aqui não aplica prazo em dobro se as partes têm advogados distintos, né? Se são 2 réus com advogados distintos. Então, se o autor tiver, vamos imaginar, 3 autores na ação, for uma reclamação plurima, quando o réu apresentar a exceção, todos esses 3 autores terão prazo para contestar essa exceção e será o mesmo prazo comum de 5 dias. 5 dias úteis. Tá? Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará audiência garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que estiver indicado como competente. Pode acontecer
do juiz entender, ou do próprio réu na ação, o autor da exceção, né, o reclamado, a empresa, entender que precisa fazer prova de que o reclamante realmente trabalhou naquela cidade. Se houver necessidade de ouvir testemunhas, né, de ouvir testemunhas sobre o local efetivo que o reclamante trabalhou, porque às vezes o reclamante, na hora de impugnar, ele fala: não, eu nunca trabalhei nesse lugar. Né? O réu que prove, eu nunca trabalhei. Então o réu vai precisar provar. E aí vai ter que ser marcada uma audiência, né, para o juiz ouvir as testemunhas que o recipiente, o réu, reclamado, né, a empresa, a autora da exceção, ela vai ter que provar, porque ela está alegando a exceção, prove através das testemunhas. Então o juiz vai marcar uma audiência e falar: olha, recipiente reclamado da ação principal, eu vou marcar uma audiência e você então vai trazer suas testemunhas para eu ouvir, para eu ver se realmente eu me convenço de que o local que você está alegando é o local da prestação de serviço, porque o reclamante negou, falou que não é. E o ônus é de quem alega. O ônus, no caso aqui, é do reclamado, porque ele é o autor da exceção. Ele está alegando que a prestação de serviço foi em outro local. Né? Então, o juiz pode marcar uma audiência e ouvir, né? Se for necessário. Se não for necessário, não tem audiência. Se for necessário, ele marca a audiência e ouve as testemunhas. Tá? E aí, o juiz, ouvindo as testemunhas, ele vai decidir a exceção. Então, o reclamado apresentou a exceção, né? O reclamante contestou a exceção em 5 dias úteis. Se o juiz entendeu, porque o reclamado, autor da exceção, pediu para provar, através de testemunha, o juiz marca a audiência, então, depois de ouvido o reclamado recipiente e ouvido o reclamante exceto, o juiz marca a audiência se o reclamante, se o recipiente pediu, se o autor da exceção pediu, se o réu pediu, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque a exceção, o autor dela é o réu da ação principal. Então a gente chama de reclamado recipiente. E o réu na exceção é o reclamante exceto. Se o reclamado recipiente quer provar que o local da prestação de serviço é aquele, porque o reclamante exceto negou, ele vai pedir a produção de provas. O juiz vai ter que marcar uma audiência para produzir essa prova. Depois dessa audiência, né, o juiz então vai decidir a exceção e vai dizer se realmente julga procedente e remete para a vara que o réu está alegando, que o reclamado recipiente está alegando, ou se ele julga improcedente e mantém a exceção naquela vara do trabalho ali, que o reclamante, exceto, propôs a ação. Tá? E aí o parágrafo 4º diz isso, ó, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará o seu curso, ou naquela vara, porque o juiz indeferiu, ou em outra vara, porque o juiz julgou procedente e mandou para outra vara. Né? Com a designação da audiência, aí a outra vara ou esse juiz vai designar a audiência de conciliação, ou se o processo era sumaríssima audiência una, né? Onde as partes vão apresentar a contestação e a reconvenção, se tiver. Tá? Então, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação da defesa, né, a contestação, e a instrução processual do processo da ação principal no juízo competente. Quem vai instruir é o juízo competente territorialmente. Se foi indeferida, o juízo que a ação foi proposta. Se foi deferida a exceção, o juízo que foi remetido o processo, que vai pegar a defesa, que vai analisar a instrução, que vai marcar a audiência de instrução, enfim, vai tentar acordo. Né? Então, a exceção é uma resposta em que suspende todo o feito e que faz com que a vara do trabalho local seja discutido, se ela é competente ou não. Tá? Esse é o procedimento de exceção, de incompetência territorial. Tá? E aí nós vamos para o artigo 801. 801 e 802 nós vamos falar da suspeição. Né? E se o juiz for suspeito? Né? Se o juiz for suspeito, o artigo 801 diz que o juiz presidente ou vogal, no caso do juiz de trabalho hoje, tá? O juiz de trabalho, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. Então, quando que a CLT acha que o juiz é suspeito, que isso pode ser alegado pela parte? Quando ele tem inimizade pessoal com uma das partes, né? Quando ele é amigo íntimo de uma delas, quando ele tem parentesco por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau civil com uma das partes, e quando ele tem interesse particular na causa. Qualquer uma dessas 4 hipóteses é motivo para o juiz se declarar suspeito, né? Ou o réu alegar que ele é suspeito. Tá? Aí a parte, o réu, no caso, vai alegar a exceção de suspeição, por um desses motivos. Né?
Só que o juiz pode aceitar, falar realmente eu sou suspeito e passa para outro, ou não, ele fala não, isso que você está alegando não é fato, não é verdadeiro, eu não sou suspeito para essas causas, para a causa dele, não sou suspeito. E aí vai ter que se abrir um procedimento, vai suspender o feito, e aí a briga agora vai ser do réu com o juiz, porque ele está alegando que o juiz é suspeito. Então, o que, que a CLT nos diz? Se o reclamado apresentar uma exceção de suspeição, professor, qual é o prazo da exceção de suspeição? Pois é, eles mexeram na de incompetência e não falou nada na de suspeição. Então, alguns defendem que o prazo da exceção de suspeição é os 5 dias úteis da notificação, mas isso não está na CLT, isso violaria para a defesa contraditória. E a maioria fala, não, como não falou nada, não mexeu, mantém-se o prazo de exceção de suspeição é a primeira audiência, né? Onde você tem que levar a contestação e reconvenção, você apresenta a exceção de suspeição até a primeira audiência. E ali na primeira audiência, se o juiz entender que ele não é suspeito, ele vai suspender o processo, né? E vai no tribunal, ele já tem o juiz, né? Ele vai informar o tribunal daquela alegação de suspeição e o tribunal vai determinar que um outro juiz julgue essa exceção e analise se há suspeição ou não. Né? Então, o artigo 802 diz assim: apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou o tribunal designará audiência dentro de 48 horas para instrução e julgamento da exceção. Então, se o réu alega que o juiz é suspeito ali na primeira audiência, né, e o juiz fala, eu não sou suspeito, o juiz tem que suspender o feito e marcar uma audiência em 48 horas, para que o tribunal ou o juiz substituto ali julgue aquela exceção. E nessa audiência, o reclamado, a empresa, o réu, vai poder provar que aquele juiz é suspeito. Ele vai trazer testemunha, ele pode trazer provas, né? As provas documentais ele já vai juntar na exceção de suspeição, mas ele pode trazer testemunhas para demonstrar para o juiz substituto ou para o juiz que o tribunal designou, né? Se convença de que aquele juiz originário é suspeito. Né? E aí, após essa audiência, esse juiz que foi designado pelo tribunal, ou o juiz que é o substituto da vara, né, que normalmente é quem faz isso, ele vai decidir se o colega é suspeito ou não. Se o colega for suspeito, a ação passa a ser desse substituto, provavelmente, né? Ou do juiz que o tribunal designou. Se o colega dele não é suspeito, se o juiz que está sendo alegado suspeição não é suspeito, a ação, a exceção é indeferida, né? De suspeição indeferida, e o processo continua com o juiz originário, com o juiz em que o réu alegou que era suspeito, ele continua no processo. Então o réu tem que ter muito cuidado com isso, porque se ele alega uma suspeição e ele não consegue provar, o outro juiz vai indeferir, ele não vai caber recurso de imediato. Das decisões nas exceções de suspeição, não cabe recurso de imediato, a não ser que ocorra a decisão terminativa do feito, que é difícil, tá? Mas só no caso de decisão terminativa. Agora, se o juiz que o tribunal designou para julgar a exceção disser sim para o réu ou disser não, não é decisão terminativa. Né? Então, se o réu provou nessa audiência em 48 horas que o juiz originário é suspeito, vai trocar o juiz. Troca o juiz, provavelmente esse juiz que analisou essa questão. Se não ficar demonstrado, o juiz vai indeferir a exceção e o processo continua com o juiz originário. E aí o processo segue, com audiência de conciliação, com instrução, com tudo. Tá? Então, o artigo 802 ele traz isso. E o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo é nesse sentido, né, de que vai vir um outro juiz que o tribunal vai designar para poder fazer essa audiência, tá? Então é sequência disso. Então veja, são dois procedimentos distintos. Se a exceção é de incompetência territorial, é um procedimento. Se a exceção é de suspeição ou de impedimento, é outro procedimento. Né? Então, o artigo 802 traz um procedimento diferente do artigo 800. Então, de qualquer maneira, as duas hipóteses vão suspender o processo. Mas uma vai ter uma audiência em 48 horas, que é de suspeição, ou se eventualmente tiver uma de impedimento, para o réu provar que o juiz é suspeito ou impedido. Né? E a outra não. A outro processo é suspenso, o juiz intima o reclamante, dependendo do que o reclamante alega, né, na exceção, né, ao contestar a exceção, aí o reclamado pode, às vezes, ter que pedir uma audiência para provar através de testemunha. Então, são procedimentos distintos que a gente tem que ficar atento. Mas as duas medidas são peças separadas, apresentadas, né, separado da contestação. São duas medidas autônomas, né? Tanto a exceção de incompetência territorial
quanto a exceção de suspeição. O professor, pode ter as duas? Pode. Você pode alegar que o juiz é suspeito e que a vara é incompetente. Qual que se julga primeiro? A de suspeição. Porque se o juiz é suspeito, ele sequer pode se declarar incompetente ou não. Então, se tiver as duas, ele vai apresentar a de incompetência em 5 dias, né? E aí, obviamente, vai ter que analisar a de incompetência, às vezes primeiro, que é a de suspeição, mas vai corre o risco de ter um vício, né? Porque se eu estou alegando que o juiz é suspeito e que ele é incompetente, eu teria que apresentar as duas exceções no mesmo prazo, tá? E pedir, então, para analisar primeiro a de suspeição. Tá? Agora, se eu só descobrir, por exemplo, troco o juiz, vem um outro juiz para julgar a ação, às vezes pode acontecer pela organização judiciária, né? Apresentei exceção de incompetência primeiro, o juiz indeferiu, manteve naquela vara. Mas aí vem um outro juiz, mudou o juiz. Eu posso alegar a suspeição? Posso. Não vai necessariamente comprometer a exceção de competência porque foi outro juiz que julgou, né? Agora, se você já sabe quem é o juiz, né, desde o início, então é aconselhável que você faça a exceção de suspeição de incompetência no mesmo prazo de 5 dias da notificação. Porque aí primeiro vai ter que julgar de suspeição para depois julgar de competência. Agora, se você não sabe quem é o juiz, você vai discutir primeiro a competência da vara, porque o prazo é menor, e depois, eventualmente, você vai discutir a suspeição do juiz. Tá? Então, aí, por uma questão de prazos, você vai acabar apresentando primeiro a de incompetência. Mas o certo era que se discutisse, se o mesmo juiz for julgar as duas, que se discutisse primeiro a suspeição e depois a de incompetência territorial. Tá bom? Aí eu coloquei para vocês aqui, pessoal. Tudo que eu falei aqui está em duas laudas. Tá? Só chamei atenção para o artigo 795, né? Que o artigo 795 ele fala assim, no parágrafo 1º, deverão, entretanto, se declarar de ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Quando o 795 fala que a incompetência de foro tem que ser declarada de ofício, essa incompetência de foro do parágrafo 1º do 795 não é incompetência territorial. Só se pode declarar de ofício as competências absolutas, material, funcional ou em razão da pessoa. Aqui, quando a CLT, no 795, parágrafo 1º, diz que deverá, entretanto, declarar de ofício a nulidade fundada em competência de foro, ela quer dizer incompetência absoluta. Então, cuidado com isso. Tá? O termo de foro aqui no parágrafo 1º do artigo 795 não quer dizer território, quer dizer absoluta. Então, o 795, parágrafo 1º diz: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Ou seja, a nulidade no processo de trabalho, em regra relativa, e você tem que alegar para ser declarada. E tem que provar prejuízo. Se não tem prejuízo, não tem necessidade da declaração da nulidade. Parágrafo 1º. Deverá, entretanto, se declarar de ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Essa incompetência de foro, muita gente acha que é incompetência territorial. E fala, nossa, então não precisa apresentar a exceção, porque ela pode ser declarada de ofício. Não, 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 tá errado. A exceção de incompetência territorial, ou a incompetência territorial, tem que ser alegada através de exceção, no prazo de 5 dias da notificação. Essa incompetência de foro, que está prevista no parágrafo 1º aqui, não quer dizer território. Ela quer dizer incompetência absoluta. Tá? Então, eu deixei isso claro para vocês, que ao ler esse artigo, não confundam. Não confundam incompetência de foro do parágrafo 1º com incompetência territorial. Essa incompetência de foro deste parágrafo 1º quer dizer incompetência absoluta. Porque a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício. Você tem que alegar no prazo de 5 dias, através de exceção. Se você não alegar, preclui, a vara torna-se competente. Tá? Aí eu coloquei aqui para vocês incompetência relativa, que é a incompetência territorial é sempre através de exceção, e as incompetências absolutas podem ser declaradas de ofício, ou você pode alegar em preliminar na contestação. Então, se a matéria não é trabalhista, se a função, né, a ação tinha que ser proposta no TRT, não da vara, a competência funcional está errada, ou a pessoa que está ali não é legitimada, não é a competência em razão da pessoa está errada, né? Então, aí você tem que alegar na preliminar de contestação. Então, competência e razão da pessoa, competência e razão da função, competência e razão da matéria são matérias de preliminar de contestação. Eu alego na contestação. Agora, competência territorial, tá? Eu alego através de exceção, que é o que eu expliquei para vocês aqui no artigo 800, tá bom?
Aí, pessoal, tudo que eu falei, que eu expliquei, coloquei os artigos do CPC que falam de impedimento, de suspeição e de incompetência, tá? Coloquei aqui que o poder público teria o prazo em dobro. Se tiver mais de uma exceção, o ideal é que se analise primeiro a suspeição, já comentei com vocês, tá? Destaquei aqui a súmula 214, letra C, né? Que se o juiz acolher uma exceção de incompetência territorial e remeter o processo para uma vara de outro tribunal, né? Aí sim cabe recurso de imediato, né, que é a súmula 214, letra C. Né? E só para encerrar essa primeira parte de exceção, eu queria dar um exemplo da OAB que fala de suspeição. A OAB colocou uma vez uma pergunta assim, que um juiz pegou duas ações para analisar, uma do primo e outra do tio. Né? A do primo e a do tio. Se ele podia julgar ou se havia algum vício em relação a essas medidas. E aí a resposta era que ele poderia, como o artigo 801, letra C, fala que o juiz não pode, ele é suspeito para julgar as ações de parentesco por consanguinidade, né, até terceiro grau, então, parentesco por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau civil. Então eu tinha que analisar o seguinte, aquele juiz, em relação ao tio dele, ele era suspeito, porque o tio é parente em terceiro grau. Se você pegar o juiz, o pai e o avô, então aqui tem 3 graus, o juiz para o pai é 1, para o avô é 2, para o tio 3. Então, em relação ao tio, o juiz estava suspeito. Mas em relação ao primo, não, porque o primo já seria quarto grau, né? Então, pelo parentesco, só analisando o parentesco, o juiz seria suspeito em relação ao tio, mas não seria suspeito em relação ao primo. E aí você usaria o artigo 801, a linha C, para justificar essa resposta. Aí você pode falar, mas o primo não era amigo? O exercício não falou. Né? Então, primo é primo. Né? Tem ou não tem suspeição? O primo é quarto grau, não tem, pelo parentesco não tem suspeição. Né? Agora, é óbvio que se tivesse amizade, o exercício ia falar e teria suspeição por outra linha, que seria a letra B, amizade íntima. Né? Mas isso não foi questionado na questão. Então, só cuidar com esses artigos da suspeição e da incompetência, né, os artigos da exceção de um modo geral, porque são artigos bastante cobrados, e principalmente o artigo 800, que é a incompetência territorial, é bastante utilizado na prática, tá bom? Então, a gente vai terminar essa primeira parte, depois nós vamos falar de contestação e reconvenção, tá bom? Até a próxima parte. Até mais.